Nós vamos estudar hoje o capítulo 6, para quem está com o livro de Jean Neuheiser, Dinheiro, Dívida e Finanças. O capítulo 6 fala de que maneira Deus usa as dificuldades financeiras para o nosso bem. Vou pedir ao pessoal que ainda está aí em pé que possa sentar para a gente começar a escola dominical. Tiago, capítulo 1, texto base hoje, Tiago 1, 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti, tanto a oportunidade que tivemos no culto de adorar o Senhor, quanto esta em que nós abrimos a Tua palavra no Teu santo dia, para especificamente a partir de um tema, nós podermos alcançar a sabedoria nesta área, que é uma área tão delicada na nossa vida, a nossa área financeira. Abençoa o Teu povo com o Teu Espírito, assim como foi na pregação, para que nós possamos entender o que a Tua palavra tem a nos dizer essa manhã e possamos enfrentar as dificuldades dessa terra de um modo que seja agradável ao Senhor. É o que nós pedimos no poder de Cristo. Amém. Há alguns anos, Campina Grande enfrentou uma seca muito severa e, para quem lembra, nós chegamos a ter apenas 2% do reservatório de Boqueirão coberto com água. Você imagina isso? 2%. As bombas que são utilizadas normalmente, que são bombas submersas, elas não conseguiam mais puxar água, porque o lugar que elas estavam não tinha mais água. Então, o governo estadual teve que comprar umas bombas diferentes, né? Uma bomba que fica flutuando para poder pegar a água de qualquer cantinho que ainda tivesse sobrado. O reservatório de Campina Grande é bem extenso, né? O de Boqueirão é bem extenso, mas ficou praticamente esvaziado. E não só o reservatório que fica longe da cidade, mas também o primeiro reservatório da cidade, que é o açude chamado Açude Velho, também secou bastante. Não sei se os irmãos lembram, mas alguns lugares do Açude Velho, mesmo recebendo renovação de água, né, que na verdade a água é esgoto, ele não suportou e alguns lugares ficaram bancos de areia. E o que é chamado de cartão postal da cidade, né, desde que você se mantenha uma certa distância, senão você vai perceber que o cartão postal não é muito cheiroso, mas o que é o cartão postal da cidade ficou com as partes mais profundas à mostra. E era muito feio passar por ali, porque você via lixo, restos de obra, de tudo que você imaginar ali dentro. Né? Veio à tona o que está embaixo. Quando está cheio, ninguém vê. Quando o açude está cheio, você só vê o espelho d'água. Mas quando a água baixa, você vê o que está realmente ali nas profundezas. O autor, Neuheiser, ele faz uma comparação semelhante a essa que eu fiz. Eu estou trazendo para a nossa realidade de Campina Grande, mas ele faz uma comparação com o local que ele conhece, e muito semelhante à que eu acabei de fazer, para dizer o seguinte: quando tudo vai bem, do ponto de vista financeiro, quando há abundância, a gente não procura ver o que está lá embaixo. Quando as coisas vão bem, a gente não se preocupa tanto com detalhes. A gente vai levando. Mas quando há uma seca, quando a gente passa por situação difícil que começam a emergir aquilo que estava escondido pela água, pela abundância de água, então começam os conflitos.
dificilmente há uma briga quando há abundância de recursos. Todo mundo está satisfeito, todo mundo está alegre, todo mundo em casa ri à toa, porque não está faltando dinheiro. Tem dinheiro para pagar a conta de água, de luz, do restaurante, da gasolina do carro, da viagem. Então está todo mundo feliz. Isso não quer dizer que não tenham problemas em casa. Os problemas estão lá, mas eles estão encobertos pela abundância de recursos. E quando chega o dia da dificuldade, então a gente percebe que tinha muito entulho lá embaixo. No mundo dos negócios há uma comparação semelhante, porque existe uma expressãozinha que é utilizada entre esses empresários que estão muito em evidência aí nos podcasts da vida, que eles fazem uma comparação da bandeira do Brasil com o crescimento de uma empresa. Então eles dizem assim: no Brasil está escrito aquela frase positivista, né? Ordem e progresso. E é na seguinte ordem mesmo, é ordem e depois progresso. Para um positivista só há progresso se primeiro tiver ordem. A ordem das coisas é que vai necessariamente trazer um progresso. E a expressão que eles usam dentro dos negócios não é essa, é progresso depois ordem. É venda depois organização. É crescimento depois pensar em fazer os devidos registros dos processos e tudo mais que você tem que fazer na empresa. Porque é óbvio, se não tem progresso, para que ordem? Ordem para quê? Tua empresa é toda organizadinha, mas não tem dinheiro. Tua casa é toda organizadinha, mas não tem como pagar as contas no final do mês. Então, o mais importante, mais urgente, de fato, é progresso, depois ordem. Mas a ordem tem que vir. Tem que chegar uma hora que a ordem tem que chegar. Tem que ser presente na vida, tanto em casa quanto nos negócios. Porque haverá, inevitavelmente, os momentos de dificuldade. E nesses momentos, o que tudo era festa, o que era lua de mel, quando o que está lá embaixo começa a aparecer, aí as pessoas se desconhecem. E não deveria ser assim. Num tempo da abundância, nós deveríamos estar nos preparando para o tempo da seca. Não foi exatamente isso que fez José? José interpretou o sonho do faraó e durante os 7 anos de muita riqueza, de muita prosperidade, ele juntou tudo que pôde juntar, porque ele sabia que viria o tempo ruim. E no tempo ruim, não houve divergência dentro do reino lá, do Império Egípcio, porque eles continuavam com abundância. Mas no tempo da dificuldade, e esse tempo às vezes chega porque a gente não tem como prevê-lo, e mesmo quando a gente cuida das finanças, às vezes o prejuízo é maior do que a reserva. Nós precisamos estar preparados para como lidar com esses problemas. Porque, por mais previdentes que nós sejamos, é possível que Deus queira usar estes problemas, fazer emergir o que está lá embaixo, para revelar o nosso coração e para tratá-lo. Para revelar o nosso coração e para tratá-lo. Por isso que o tema é de que maneira Deus usa as dificuldades financeiras para o nosso bem. Porque sim, boa parte das nossas dificuldades financeiras é a nossa própria culpa, foram decisões erradas nossas, mas dentre essas decisões e o que acontece em consequência delas e outras que nós não tínhamos como controlar e trouxeram prejuízo para a nossa casa, em todas essas circunstâncias, um fato nos une. Deus vai usar isto para o nosso bem. Porque o que a palavra de Deus nos ensina é que tudo que acontece na vida do crente, daquele que ama a Deus, é para o bem dos crentes, não é isso? Tudo que ocorre na nossa vida não é para o nosso bem, é o que Paulo nos ensina lá na carta aos Romanos. Pois bem, eu quero que nós possamos ter a perspectiva dos problemas financeiros como meios que Deus trata o nosso coração, para revelar o que está no coração e para tratar o que está no nosso coração.
O autor começa falando sobre a origem, né, dos nossos problemas financeiros. Ele já tinha tratado isso, mas ele retoma para dizer que a maioria deles é um problema muito mais do coração, é um problema espiritual do que um problema econômico. E ele diz, e evidentemente ele está citando a realidade dos Estados Unidos, porque ele fala que nós moramos num país rico, né, onde as pessoas têm 2 carros na garagem, uma casa muito boa e todas as condições. Isso não é a realidade média do brasileiro. Não é assim que o brasileiro médio vive. Mas ainda assim, num país que não é tão rico como os Estados Unidos, na verdade é 8 vezes mais pobre, a renda per capita dos Estados Unidos é $80 mil, a do Brasil é 10 mil. Só que há uma outra discrepância que lá a questão social, né? As distinções sociais não são tão severas quanto as nossas. Aqui os 10 mil, essa média de 10 mil, está muito mais concentrada em poucas pessoas do que lá. Então, você sente muito mais a dificuldade aqui do que lá. Apesar da renda lá ser 80 e aqui 10, o que a gente sente é como se fosse mais do que essa a distinção, dada a discrepância de divisão de riqueza que nós temos aqui no Brasil, que é uma das piores do mundo. Mas, ainda assim, nós temos uma certa condição, principalmente numa igreja como a nossa. Todo mundo tem uma casa decente para morar, todo mundo tem algum tipo de meio de transporte, você consegue, de alguma forma, se locomover, ter o mínimo de suprimento necessário em casa, e mesmo assim a gente continua insatisfeito. Existem pessoas que têm muito menos do que nós e conseguem viver. E nós somos insatisfeitos tendo tanto assim como Deus nos deu. Ele cita Isaías 55, verso 1 e 2, que diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições. Diz, vocês têm a maior de todas as virtudes de graça, que é o Evangelho, que você compra sem dinheiro e sem preço. A gente tem a salvação, irmãos. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa aprender nessa vida como cristão é estar contente com a nossa situação, porque já é muito boa. Já é a melhor possível. A salvação a gente tem. E esta salvação não foi comprada por dinheiro, mas foi dada pela graça do Senhor. Mas além da salvação, como nós já vimos aqui, nós temos muitas outras coisas que nos garantem o mínimo necessário para uma vida digna nessa terra. Ou seja, não tem motivo para descontentamento. Nós deveríamos estar realmente com o coração contente. Isso não quer dizer que nós não passemos por provações. Passamos, e são muitas. Por isso, o texto lá de Tiago 1, verso 2 a 4, é tão importante, quando diz o seguinte: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, a aprovação é um meio pelo qual Deus nos torna perfeitos para essa vida. Se não tiver provação, nós não vamos crescer na fé. E muitos de nós, Deus escolhe a aprovação do ponto de vista financeiro para que nós possamos nos santificar. A verdade é essa. Muitas das nossas provações financeiras são usadas por Deus para a nossa santificação. E esse problema financeiro, que pode ter origem nas nossas próprias decisões, ou até mesmo na providência de Deus, nos tirando tudo, como por exemplo foi no caso de Jó. Jó era um homem temente a Deus que se desviava do mal, e mesmo assim Deus tirou tudo de uma hora para outra dele, para provar o que estava no coração de Jó. E ele foi aprovado. Então, não somente os pobres, mas os ricos são provados em relação à questão financeira. É difícil entender isso, mas são sim.
Não é fácil ser rico, não. Quer dizer, imagino. Quero, inclusive, um dia poder ter a oportunidade de dizer com propriedade. Mas eu imagino que não seja fácil. Porque Jesus Cristo nos ensina a orar, lá em Mateus capítulo 6, verso 11, da seguinte maneira: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual a dificuldade de um pobre de crer nisso aqui? O que é que vocês acham? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pobre. O pobre é o mais fácil. Vocês não sabem não como é que é a vida de vocês, é? Eu não tenho nenhum pobre aqui. Eu sei lá como é isso, nunca passei por isso. A dificuldade do pobre é o seguinte: o pão aqui, irmão, não é o café da manhã, é o necessário. Pois hoje é o dia de pagar a luz. Eu não tenho dinheiro, não. Aí o pobre senta à mesa com a família e diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele sai para trabalhar, feito um doido, trabalha, arruma o dinheiro da luz. No outro dia, água. Pagou a luz, vem a água. No outro dia, aluguel. No outro dia, feira. A vida do pobre é literalmente de fé em fé. Ou de boleto em boleto. Eu achei muito engraçado. Moção, aquele humorista, né? Ele se encontrou com uma cantora e pegaram só o trecho quando ele se encontrou com ela. E disse assim: você está mais bonita do que um boleto pago. Eu disse: esse negócio bonito é um boleto pago. Aquela imagem ali do boleto, né, autenticado, aquilo ali é para você fazer um quadro e botar na parede da sua casa. É coisa bonita, é boleto pago. Deus prova aquele que tem menos no dia a dia, irmãos, com os desafios que a gente passa. E não é à toa que isso aqui está escrito, não é para que essa tentação ela nos prove a fé para operar a paciência. Quem é que aprende mais paciência? É o pobre que todo dia tem que lidar com o boleto do dia sem ter dinheiro, ou o rico que tem dinheiro para pagar todos os boletos? Quem está sendo tratado mais na paciência é o pobre, na perseverança, na fé. Então, há uma beleza nesse tratamento de Deus. Não estou dizendo que é bonito ser pobre, né? Não estou pregando miséria para ninguém, não. Mas, quando a gente passa por situações assim, não dá para olhar para isso e achar que tudo está ruim, que tudo está errado. Não, Deus está me fazendo aprender a confiar nele, na providência dele. E eu amanheci sem nada, mas até o final do dia a gente vai conseguir. Deixa eu dar um testemunho aqui. Dia 30 foi quando, vocês se lembram? O último dia 30? Eu me lembro muito bem. Segunda-feira. Todo dia 30, todo último dia do mês, eu tenho reunião com o Bruno todos os dias, para ver como é que está lá o comercial do Instituto. Mas o dia 30, dia 31, dependendo do mês, é o fechamento do mês. Então, tudo aquilo que a gente vem trabalhando o mês inteiro ali com as famílias, argumentando, né, para o pessoal entrar na tutoria, desemboca boa parte daquele trabalho no último dia. E esse ano tem sido um ano muito duro, um trabalho muito difícil, né, de brigar todos os dias para não cair. Esse meio da educação domiciliar, ele perdeu muita força por conta, principalmente, da mudança de governo. O pessoal ficou com medo de fazer homeschool, todo mundo correu para a escola. E aí você tem uma equipe, tem irmãos ali que trabalham, eles precisam do emprego deles, daquilo ali para poder se manter. E isso tem um custo, né? Nós chegamos segunda-feira, como é que estava, Bruno? Me lembra aí. 32% abaixo do mesmo dia do ano passado, ou seja, dia 30 de junho de 2024, nós tínhamos vendido 32% a mais do que 30 de junho desse ano.
Aí eu disse, mas geralmente no dia 30, aí Bruno me anima, ele diz assim, ó, Gisele já mandou não sei quantos links para fulano, para ciclano, para beltrano, os links estão rodando aí, então até o final do dia deve ter fechamento, porque a gente faz algumas ações, né, de promoção, faz uns combos, né, Bruno organiza lá e no final do mês Deus sempre abençoe e a gente tem conseguido, né, pelo menos manter aquela quantidade de vendas ali. Bruno disse, pastor, hoje tem nada não vou mentir para o senhor, tem nada não. E a gente ficou um olhando para a cara do outro, né, Bruno? Ele disse, Bruno, faz isso, e vai dar certo. Se Deus quiser, Deus vai abençoar e vai dar certo. A gente começou o dia com menos 32%. Quanto foi que a gente terminou, Bruno? Mais 15%. Veio 47% de crescimento no único dia. Você não ganhou milhões, não, viu, irmão? É para não perder do ano passado. Foi para não apanhar do ano passado. Mas Deus deu essa grande vitória. 11 horas da noite, estava Bruno e Gisele lá, mandando vídeo para a gente, morrendo de alegria, com Catarina nos braços, pulando, porque a gente virou o jogo, irmãos. Não é brincadeira, não, é luta. É luta. Quem vive de vendas, eu sei que alguns irmãos vivem aqui de vendas, vendedor é o seguinte, bateu a meta dia 30, parabéns, você é um vendedor maravilhoso. Dia 1º, está desempregado. Está desempregado. Todo vendedor dia 1º está desempregado. Por quê? Se ele não bater a meta desse mês, e isso se perdurar, o negócio não se sustenta. Então é rua para todo mundo. Não é fácil não, irmãos. Você tem um povo que sabe o que é provar e ver que o Senhor é bom, é quem vive com fé. Só vi Dona Marlene balançando a cabeça ali. É verdade ou não é, Dona Marlene? É verdade. Fechou o mês, foi bom. Parabéns, Deus lhe abençoe. Amanhã, meu filho, começa tudo. O sucesso do mês passado não vale de nada para esse mês, é tudo de novo. Isso, tá para sair um julgamento. Regiane, tem outra forma de dizer, mas eu vou dizer do jeito que a gente diz mesmo aqui. Regiane Sicheleiro. É uma irmã nossa em Cristo. Ela é de Santa Catarina, Gisele? É, né? Santa Catarina, ela usou nosso material quando o filho era mais novo, assim, é um entusiasta do Nox Kids, mas é uma irmã que tem sofrido demais com um processo, porque ela fez homeschool, o filho dela hoje está até mais velho, nem está mais com esse problema, mas ela sofre um processo até hoje, porque foi uma ordem judicial dela matricular na escola, ela não matriculou. Aquela nossa outra irmã, Ana Campanholo, deputada, todo mundo conhece? Ana Campanholo é crente, ela segue o Nox Kids, eu já tive a oportunidade de conversar com ela, ofereceu todo o aparato jurídico lá do gabinete dela para ajudar a Regiane, e ela já vem brigando. A multa, se eu não estiver enganado, uma vez que eu conversei com a Regiane, ela me disse que a multa era R$100 mil por dia. Quer dizer, se ela vivesse 3 vidas, ela não pagava. Mas o julgamento está para sair. Essa semana passada teve dia 1º, mas teve um problema lá e foi adiado. Não tem data ainda. Mas imagina se ela ganha. Eu estava comentando isso. Se ela ganha, o homeschool tende a ter uma força novamente. Irmãos, sinceramente, eu não acho que o homeschool seja a salvação do Brasil, não é nada prescrito pela Escritura, não tem isso, não. O homeschool é um modelo de ensino. Para algumas famílias, funciona. O que a gente briga é para que isto seja uma decisão dos pais, não do Estado. Se os pais querem fazer, que façam. Nós temos irmãos aqui que, por um tempo, fizeram homeschool e depois, ao ter a oportunidade de uma escola confessional, migraram para a escola, sem problema nenhum. É uma decisão dos pais. Mas uma mãe não pode ser impedida de ensinar os filhos em casa. Isso é um absurdo. Se isso acontece, ela ganha, o homeschool ganha força de novo. Mas
é difícil, porque o ambiente é terrível. O ambiente é terrível. Essas oportunidades que nós temos, irmãos, de ser trabalhado na nossa fé pela dificuldade, que eu acho que é a relação que quase todos vocês têm e tiveram ao longo da vida, é Deus santificando a nossa vida por meio da falta do recurso. Mas o rico também passa por tribulação. Deixa eu ler aqui um pouquinho do trecho que ele fala sobre isso. Para os ricos, essa oração pode parecer um tanto supérflua, porque eles têm pão estocado para muitos anos. O Senhor poderá achar adequado nos privar de alguma segurança terrena para nos ensinar a necessidade que temos dele. Muitos de nós já passamos por momentos em que não sabíamos como iríamos pagar o aluguel ou como faríamos para abastecer o carro, onde ir em busca do próximo emprego. As dificuldades nos esgotam e nos impelem a nos ajoelharmos em oração. Somos abençoados e nossa fé se fortalece quando Deus responde nossas petições. Ao longo da vida, nos lembramos de muitas ocasiões em que o Senhor nos livrou das dificuldades financeiras. Então, o rico também passa dificuldade, no sentido de que a aprovação do rico é o seguinte: para que orar? Para que orar se eu já tenho pão? Mas o rico precisa lembrar que, por diversas circunstâncias, ele pode simplesmente perder tudo, como a gente citou aqui semana passada. Década de 80, final da década de 80, início da década de 90, no confisco que houve ali das contas com o Fernando Collor, você simplesmente, de um dia para outro, você ficou pobre. Você não tinha mais reserva nenhuma. O cara foi no banco lá e confiscou o teu dinheiro. Você tem um imóvel na cidade como a nossa, tem um amigo aí, que crente, inclusive, tem um imóvel, estava negociando com uma construtora, uma área grande, que ele tem há certo tempo, ele vinha juntando aquilo ali para poder fazer uma negociação boa com a construtora. Simplesmente a prefeitura passou a rua no meio. E aí como é que ele vai permutar agora? Se parte da área passou a rua. E vai em cima, embaixo com a prefeitura. Não, a gente vai resolver. Sabe o que aconteceu? Desapropriaram a terra dele. Desapropriaram a área. E um negócio que valia 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200, estão querendo pagar 300 mil. Como é que pode? Você está se programando para uma coisa e vem outra. Mas o sujeito que tem uma área dessa é rico ou pobre? É rico. Passa aprovação? Não passa. Imagina a raiva que dá. É sua, não importa se você tem 15 outras áreas, 20 outras, aquilo ali é teu. Como é que alguém vem, desapropria e quer pagar 1/3, 1/4 daquilo que vale? É um absurdo, irmão. O rico se revolta também. Essa semana estava a discussão aí sobre o IOF. Né? O PT, aquele povo é demoníaco demais, é um negócio impressionante. Eles fizeram uma campanha com inteligência artificial. Uma das propagandas era o seguinte: era o pessoal andando com uma carga, um saco nas costas, que era carregando impostos. Saco muito pesado, os pobres. E os ricos com um saquinho desse tamanho, carregando assim. Aí eles, o PT, o governo federal, agora vai resolver essa situação. Vai pegar o peso das costas dos pobres e vai jogar nas costas do rico. Por isso que a gente quer aumentar o IOF. Aí Boulos disse: não, vamos fazer agora um movimento, uma manifestação para aumentar imposto. Eu já vi de tudo na vida. Agora o povo sai para a rua para pedir mais imposto. Vai ser a primeira vez na minha vida, viu? Porque o IOF é o imposto do rico. Não existe imposto de rico e imposto do pobre. Todo imposto, no final das contas, sobra para o pobre. Porque o rico não vai pagar imposto, não, meu amigo. Ele vai, de alguma forma, ele vai repassar para o pobre. Toda vez que há um aumento de imposto,
A corda não quebra no rico, não, vai quebrar no pobre. Até quando vem aqueles impostos de grandes fortunas, o que é que o rico faz? Se você fosse rico, muito rico, e o governo federal dissesse, a partir do dia 10, a gente vai ter um imposto de 20% da sua renda, do seu patrimônio. Você faria o quê com o seu patrimônio? Você bota para fora, meu amigo. Vai para outro lugar. Imediatamente, teu patrimônio muda de país na hora se você não comprar criptomoeda. Então, existe isso. O rico não ficou rico porque é burro, não. Os caras são inteligentes. No final das contas, vai quebrar nas costas do pobre. O que está acontecendo com o governo federal foi o que aconteceu, por exemplo, com aquela igreja, entre aspas, daquele bispo que saiu da Universal, como é o nome do negão? Valdomiro. Ele estava igual a Haddad, né, pedindo para aumentar a arrecadação. Venha 10 de 10 mil, 5 de 50, para ver se ajuda aqui para a gente aumentar a arrecadação. Porque gasta demais. E ao invés de ir lá cortar na carne, nos gastos do governo, nessas viagens malucas que são feitas aí, que os aviões da presidência não param, não. É todo mundo dando uma voltinha de avião. Vai chegar a hora que não tem mais combustível, não. Vai faltar o combustível do avião. Porque ninguém aguenta uma gastança dessa. E essa ideia de que basta arrecadar mais, isso já foi comprovado que não funciona. Existe um negócio chamado curva de Laffer, que ela mostra, existe uma linha que à medida que você vai aumentando o imposto, aumenta a arrecadação. Só que essa linha ela vai até um determinado ponto e a partir dali, quanto mais você aumenta a arrecadação, mais aumenta o imposto, cai a arrecadação. Alguém sabe dizer por quê? Não é só sonegação. Sonegação é um dos meios, mas aí existe sempre. É porque não vale mais a pena empreender. Para que você vai empreender? Se você vai pagar imposto, imposto, imposto. Então, há muita sonegação e as pessoas param de empreender. Então, a arrecadação tende a cair. Isso não funciona, irmãos. Você vê que os recordes que o governo anterior teve de arrecadação foi à medida que baixava o imposto. Porque todo mundo se anima de empreender. Quando produz, gera riqueza, naturalmente a arrecadação aumenta. Então você tem um Estado que está gastando menos ao longo do tempo. Você, veja, a pretensão de... Qual é o nome do ministro da Fazenda anterior? Paulo Guedes. A pretensão de Paulo Guedes era, nos próximos anos, zerar o IOF, que era para poder a gente entrar na OCDE. Na OCDE, para você ter ideia, os países desenvolvidos nem aceitam esse tipo de imposto. É regra, só entra na OCDE se você não tiver esse tipo de imposto sobre as movimentações financeiras. Não pode ter, sobre crédito. A pretensão, se não me engano, até 2027, 28, a gente chegar a isso aí. Agora não. Agora é aumentar o imposto. Está ficando cada vez mais distante disso aí. Fala, Márcio. Muita gente vai para a informalidade, né? Ou vai para o MEI, estoura o MEI e continua no MEI. Lá o MEI tem uma arrecadação máxima, se eu não me engano, é algo de 8 mil e pouco por mês. Aí divide em 3, 4 meios, em 3 e 4 empresas. O Brasil é isso aí. É isso aí. Você paga de imposto no mês um dinheiro que você nunca viu no seu bolso. A empresa nunca deu aquele lucro, mas você tem que pagar de imposto. Desanima, né? Ao longo do tempo vai desanimando.
Então, o que Deus nos ensina, irmãos, é aprender a lidar com as situações, seja rico ou seja o pobre. Jeremiah Burroughs tem um livro chamado A Joia Rara do Contentamento. Ele diz que o contentamento vem não pelo acréscimo de mais condição ao cristão, antes ele vem pela subtração dos seus desejos, de modo que desejos e circunstâncias sejam os mesmos. O bispo Ryle acrescenta que um grande segredo da felicidade nesta vida consiste em ter um espírito paciente e satisfeito. Ryle acrescenta sabiamente, dizendo o seguinte: o dinheiro, na verdade, é uma das posses que menos satisfazem. Sem dúvida, ele nos liberta de certas preocupações, porém traz consigo tantas preocupações quanto aquelas que nos livra. Eu achei isso aqui fantástico. O dinheiro, ele nos livra de muitas preocupações. Você pode dar segurança à sua família, pode dar conforto, você pode conceder uma viagem, você pode dar uma boa educação para os seus filhos, você pode ter dinheiro para a sua segunda, terceira geração. Está todo mundo organizado. Então você não vai ter o problema do pobre. O problema do pobre lá atrás era o quê? Era pagar o boleto da luz, o boleto da água, a prestação do carro. Isso o rico não tem. Ele não tem esse problema. Mas ele vai ter outros muitos problemas. Outras muitas enormes responsabilidades que o pobre não tem. É só fazer a distinção de um empresário muito bem sucedido e de um funcionário que vai só cumprir tabela todo dia na empresa. O segundo vai passar a vida inteira com aquele dinheirinho, pagando o boletinho, chegando no final do mês, esperando o começo do mês seguinte, e assim até o dia da sonhada aposentadoria, que se ele for novinho ainda, não vai ter. Né? Se tiver menos de 50 anos, esqueça, não tem aposentadoria. Não vai existir. Um que está sendo feito com o INSS aí, impossível. No máximo, um salário mínimo. Vida tranquila. O cara diz assim, rapaz, eu não quero mais do que isso. Eu quero chegar na sexta-feira, trancar lá a minha sala, ir embora para casa, não tem problema. Isso é uma escolha. Eu vou ter que lidar com os problemas da limitação de recursos. Ou então, eu vou trabalhar para não ter estes problemas e ter outros. O que é que eu quero dizer isso no final? Os irmãos têm que escolher que tipo de problema querem ter. Não existe vida tranquila nessa terra. Se você quer crescer e conseguir crescer, quando você chegar lá, você vai estar com um monte de problemas que teu amigo que não saiu do canto não tem. Mas você escolheu tê-los. 100, 200, 500, 1000 funcionários. Será que dá problema? Folha de pagamento gigantesca, passivo trabalhista enorme. Se aquilo ali der errado, meu amigo, teu tataraneto não paga. Se der errado, ferrou. Mas você escolheu. As famílias, irmãos, precisam se preparar para isso. Você gosta de conforto? Gosta de andar num carro com ar-condicionado? Viajar 2, 3 vezes por ano? Ter um dinheirinho na conta? Pedir iFood? Todo mundo gosta. Então, meu irmão, se gosta de sair, vai ter problema. Agora, não, eu só quero comer o pastel da liberdade. Ah, também. Eu só quero morar uma casinha de 50, 60 metros. Para mim está ótimo. Até o final da vida está bom. Tem gente que acha que está bom. Qual é o problema? Mas precisa entender o que não pode esses irmãos chegarem e ficar o tempo todo reclamando da vida, porque é pobre, mas não faz nada para sair disso. E porque tem muito dinheiro e agora está, ai meu Deus do céu, se eu soubesse eu não queria ter o que eu tenho. Escolha o que vocês querem, irmãos, e sejam satisfeitos com a situação que Deus lhe deu. Porque rico e pobre vai enfrentar problema. E em ambos os casos,
Deus usa a nossa condição financeira para tratar o nosso coração. Seja na dependência do pobre diária, em pedir o pão de cada dia, e no desafio do rico, em não se achar autossuficiente com o que tem. Deus nos abençoe, irmãos, na riqueza ou na pobreza, para que nós possamos enfrentar as dificuldades que Deus coloca na nossa vida para a nossa santificação. Amém. Vamos orar? Pedir ao presbítero Luciano, por favor, que ore.